Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Que madrugada extraordinária. Aleluia. Manto, né, gente? Deus é maravilhoso. Que presença maravilhosa. Aleluia. Já vai abrindo comigo em Gênesis 35. Gente, ontem eu saí embriagada na unção. Ontem eu saí tomada mesmo. Bêbada na unção. Eu vivi literalmente atos. Deus sempre nos surpreende. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Não, eu não tô cansada. Tô rouca. A unção não me deixa cansada. A gente fica assim, né? Um pouco aéreo. Essa é a palavra, não é? É aéreo. A unção te deixa aéreo. A unção deixa você em outra dimensão. Amém? Gente, foi poderoso. Vocês acompanham um pouquinho? Eu acho que alguém tava fazendo live, né? Quando... Meu Deus do céu. Eu dormi no Kairos, pronta pra outra. Meu Deus. Aleluia. E o povo tá aqui, ó. Você quer ver o povo? Ó, o profeta Frederico não tomou banho. Eu não acredito. Não tomou banho. Eu não acredito que Não tomou banho. Não aguentou tanta unção. Gente, eu tomei banho ontem pela misericórdia de Deus. Eu tomei banho porque se eu não tivesse tomado banho eu não conseguia dormir. Tão elétrica. Eu vim elétrica. Talvez ninguém tomou banho aqui. Bruna. hoje também. Hã? E você, Gustavo? Eu sigo os passos da minha apóstola. Você tomou? Você tomou? Não, então você não tomou, não. Então, eu tô seguindo seus passos. Onde ir, eu irei. Mas eu tomei hoje. Gente, Seu meu Deus. Eu não tomei ontem, não. glória a Deus. Forte. Meu Deus. Quero profetizar que vocês vão estar aqui nesse evento um dia. Nem que seja uma vez na vida, vocês têm que vir. Eu acho que eu tô com a testa machucada. Aí você vai, no outro dia você vai achar os hematomas. Você é lançado, você. Amém? Gente, meu cabelo, não é que ele não tá lindo, não. Ele tá com só o óleo. Meu cabelo, ó, o profeta jogou um jarrinho de óleo, aí eu fiz assim hoje cedo, ó. Todo sujo, ó. Ó, meu cabelo tá só o óleo embaraçado, ó. Tá vendo, ó? Vocês estão achando que eu fiz alguma coisa? Não. Ele tá coisado, ó. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A oração caiu, Gustavo? Nós já estamos gerando outro link. Em nome de Jesus. Nós temos um intercessor orando nesse momento. Amém? Aleluia. Vocês aceitam um cafezinho? Eu pego um cafezinho lá embaixo. Gente, já vai voltar. Vocês ficam de olho no grupo que o profeta já vai colocar lá. Vocês fiquem em paz que tem intercessor orando. Deixa eu mostrar esse povo pra vocês, ó. Profeta Frederico. Esses dois profetas estão dormindo num quarto de 4 camas. Só os dois. Mas já é intencional. Acho que o apóstolo fez esse quarto pra nós ficar aqui. É. Povo abençoado. Esse é o povo que tá conosco. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar para nós começarmos? Amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, nós nos rendemos a Ti, Pai, mais uma madrugada. Pai, eu quero declarar que toda a honra, toda a glória,
todo poder, toda exaltação que seja dada somente a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, por essa madrugada. Obrigada, Jesus, por esse tempo oportuno de estarmos buscando a unção, de estarmos vivendo esse tempo de avivamento. Obrigada, Senhor. Nos capacita, Senhor. Quero chamar a presença do Espírito Santo para governar, como sempre, esse devocional e para estar ministrando no seu coração. Me usa, Senhor Deus. Me usa, Pai, como um instrumento cirúrgico nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos lá. Abre comigo em Gênesis 35. Aleluia. Diga aleluia, como diz meu apóstolo. Diga aleluia. 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 Então vamos lá. Ó. Glória a Deus. Gênesis 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para Deus, que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar a Deus, que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores da cidade próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Olha o que Deus fez aqui. Olha o poder no mundo espiritual de um altar. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel, quando ele estava fugindo do seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho, no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Olha o quê? Deus vai aparecer para Jacó mais uma vez. Mas agora ele não é mais Jacó, agora ele é Israel. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre os seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e a Isaque. Sim, eu a darei a você e aos seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar aonde Deus lhe havia falado. Deus derramou vinho sobre, olha só, depois derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Amém? Nós estamos em 90 dias de oração. Isso é um altar que a Global Fire está levantando. Um altar de adoração, de oração ao Senhor. Toda campanha que você faz é um altar. Toda oferta que você lança toda oferta. Gente, vocês não têm noção do poder da oferta no altar.
Esses dias eu estava escutando um podcast de uma ex-bruxa, né? Um pessoal latino-americano, né? Pessoal que fala espanhol. E aí a pergunta do entrevistador foi essa: a pessoa que é incrédula e ela oferta no altar, qual que é o impacto que isso tem? E a bruxa falou assim: se o incrédulo, mesmo o incrédulo, ele oferta no altar, toda a obra de feitiçaria da vida dele é anulada. Independente se ele acredita, olha só, independente se ele tem uma aliança com Deus ou não, quando lança a oferta no altar. Ela falou assim, até mesmo se a pessoa faz uma caridade para uma igreja, porque está lançando semente no altar. E essa bruxa falava que não, que quebra. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Fala para Deus quebrar toda a resistência que você tem de ofertar, de primiciar, de lançar semente. Fala para Deus quebrar isso na sua vida, porque isso é mamon controlando você. Vocês não têm noção. E por que Deus ama quando você lança uma semente? Porque você nesse dia destrona mamon e fala: Deus, o dinheiro nunca foi mais importante. O Senhor, dízimo é o antídoto contra mamon todos os meses na sua vida. Pegou, não? A morte de Raquel e de Isaac. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto. Quando ainda estava a certa distância da cidade, as dores de parto aumentaram. E a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então, quando Jacó tem o segundo filho, olha só, ela vai morrer. Ela teve primeiro José, e depois ela vai ter o segundo, e no segundo ela vai morrer no parto. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal, Éder. Enquanto morava ali, Rubem teve relações com Bila. Pera? Quem é Rubem? O filho mais velho de Jacó. Quem que é Bila? Quem que é Bila? Vamos lá, vamos ver se vocês estão antenados. Quem que é a Bila? Concubina de seu pai Jacó, né? Que é a concubina. E aí Jacó ficou sabendo. Esses são os nomes das 12 tribos de Jacó. Então, olha só que grave o pecado de Rubem. Agora, por isso que eu falo, quando eu falo para você, calendário profético. Calendário profético. Qual é o mês da tribo de Rubem? Quem sabe? Quem sabe qual é o mês da tribo de Rubem? Quem sabe? Quero saber quem sabe qual é o mês da tribo de Rubem. Cadê? Cadê o povo antenado? Cadê os meus discípulos aqui? Junho, mês de Lilith. Você entendeu? Rubem foi lá e dormiu com a esposa do pai, concubina. Vocês têm noção? Julho. Na verdade é junho, né? É junho. É entre, pega a visão, é entre meados de junho a meados de julho. Por que eu estou trazendo esse link para vocês? Rubem, ele gera uma tribo, mas ele tem uma fraqueza. A área sexual, a área sentimental. Não, você não entendeu. Quando você lê sobre os filhos, isso está projetado, tá? Então, quem é o trono? Qual é o trono contra o mês de junho, né? É meados de junho a meados de julho. Qual é o mês que é contra? Qual é o mês contra? Qual que é o trono? O trono de Lilith.
trono de Asmodeus, trono que ataca sexualmente, ataca, amém? Aleluia. Vamos lá. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Vamos lá. Rubem, os filhos de Lia. Quantos filhos Lia teve? Rubem, o filho mais velho, que dormiu com Bila. Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Todas essas tribos são tribos, são tribos de guerra. Isacar, Zebulon, Judá, Levi. Amém? E os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Quem aqui é da tribo? Bruna, você é de qual tribo? Sou de Gade. Gade. Maiara. Você, Rubem. Faz sentido ou não? O Fred é de qual tribo? Aser. Esses são os filhos que nasceram de Jacó em Padã Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque, em Manre, perto de Kiriat Arba, hoje chamado Hebron, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Marca aí. Quantos anos Isaque viveu? 180. E deu o último suspiro, e ao morrer em boa velhice, reuniu-se com seus antepassados, seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Amém? Gente, esse texto aqui, ele é muito forte, amém? O profeta, ele sempre está ligado nos acontecimentos, né? Então, é muito interessante a gente entender o calendário. Deus não se move por um calendário gregoriano. Você vai ver que toda troca de mês, por que você acha que o diabo ataca o povo através dos signos? Porque tem gente que acredita nisso, é uma mentira de Satanás. Mas o diabo não faz isso do dia 1º ao dia 31, ele faz isso do meado do mês, bem quando muda o mês. Quando que nós mudamos de mês agora? Na sexta-feira passada, agora. Sexta-feira ao pôr do sol, que dia que deu? Sexta-feira, dia 17. Você vai ver que está muito linkado quando você vai ver as datas dos signos, né? A qual Satanás manipula as pessoas. Por que está ligado de metade de um mês a outra metade do mês? Porque, queridos, Satanás se move dentro dos ciclos proféticos também. Pegou ou não? Glória a Jesus. Amém? Então, quando Jacó, ele sobe para Betel, né? Ele vai fazer um altar, mas para ele fazer um altar, ele vai falar o que para a família dele? Joga os seus deuses fora, purifiquem, vistam roupa limpa, vistam roupa nova. Por que Jacó está falando isso? Porque, queridos, santidade não é algo opcional. Você precisa se santificar para levantar altares para Deus. Se eu não desse em consagração e santidade, eu não poderia levantar um altar de 90 dias de oração. Deus não permitiria isso. Eu não teria autoridade. Porque para levantar um altar eu preciso ter autoridade. E o povo precisa se consagrar também. Amém? Então, por que nós jejuamos quando nós estamos em campanha? Porque nós estamos em consagração, se santificando. Amém? Então tem gente querendo resposta de Deus, mas não se santifica. Está na lama do pecado. Tem gente querendo acessar a bênção lá, rebuliçando. Amém? Tem gente querendo viver as promessas, mas ainda está carregando ídolos. Tem gente querendo viver promessas de Deus, mas ainda carregando ídolos, carregando altares geracionais. Amém? Então não existe um altar legítimo que você possa levantar para Deus se você não se santificar antes. Você precisa aprender que santificação é um estilo de vida. Tem gente que pensa que a santificação é eu vou ser um ser imaculado. Não, querido. Todo dia você vai passar raiva, todo dia você vai pecar de algum jeito. Mas santificação são os hábitos que eu faço todo dia que me aproximam de Deus. Santificação é o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu falo, como eu me posiciono. Ontem o meu apóstolo falou uma coisa muito forte. Se depois de 3 anos e meio na presença de Deus, você não parar de falar lachon hará, que é maldição, palavrão, você não vai ser um profeta genuíno.
E eu sempre falo isso. O inimigo do profeta é a fofoca, a maledicência e a boca torta. Você tem que dominar a sua língua, que é algo muito difícil de ser dominado. Senão você não vai conseguir viver a manifestação de Deus. Então, querido, o que é santidade? Santidade é um estilo de vida que me conecta à presença de Deus todos os dias. Santidade é quando eu oro em línguas todos os dias, eu leio a palavra. Se você soubesse o impacto que tem uma pessoa que lê a palavra de Deus todos os dias, ainda que seja um versículo, porque essa palavra aqui, ela gera vida dentro de nós. Ela gera esperança, e esperança é algo que gera. Esperança é esperar por algo que não se vê, é fé. Amém? Então todo ídolo, queridos, oculto, precisa ser lançado fora. Então a gente sabe que Raquel levou ídolos escondidos. Raquel escondeu ídolos. E, gente, nós sabíamos que Jacó já tinha uma aliança com Deus. E tem, às vezes, pessoas dentro da nossa casa que estão carregando ídolo, enquanto a gente já está posicionado. Então você precisa orar quebrando essas fortalezas e falando: Senhor, arranca a cegueira espiritual desse meu parente, dessa minha família, desse meu pai, dessa minha mãe. Amém? Não adianta você guardar, não adianta você... Queridos, ídolo tem que ser destruído. E eu não estou falando só de ídolo de imagem. Hoje os piores ídolos são os altares construídos no nosso coração. É o amor desregrado que você tem por alguém aqui na terra. É a dependência emocional que você tem por uma pessoa. E, gente, nada é por acaso. Ontem eu estava lá no evento. Ontem eu estava lá no evento e Deus falou assim: que dia é hoje do propósito? Eu falei: que dia que é hoje do propósito? Comecei a fazer conta. E ontem, ao pôr do sol, nós entramos no dia 33. De 90 dias, ontem, nós estávamos no alinhamento profético no dia 33. E aí Deus falou assim: olha agora qual que é o dia que dá 50. Fui olhar qual é o dia que dá 50. Dia 7 de maio. E aí Deus virou para mim e falou assim: tem coisas que você até pensa que é você, mas é eu na agenda. É eu no calendário. Eu estou profeticamente no calendário. Eu falei: meu Deus. Porque, queridos, eu sabia que eu tinha que começar em Nissan, mas eu não tinha feito essa conta, porque com 50 dias de propósito nós rompemos as barreiras. 50 dias de... Gente, 50 dias de propósito é ativação ministerial acontecendo. 5. Os 5 ministérios. É forte. Você não tem noção. Você não tem noção o que é 50 dias de propósito. Então você que está no jejum, aguenta firme. Ó, no dia 7 de maio vai fazer 50 dias que nós estaremos no propósito. É profético ou não é? Amém? Nós não podemos negociar com os princípios do nosso coração. Não podemos negociar a verdade. Você não pode querer pregar uma coisa leve porque você tem medo de ofender alguém. O evangelho ele tem que confrontar. O evangelho que não te esmaga é porque ele é um evangelho que está sendo endossado. E evangelhos endossados não traz transformação. Queridos, a unção é interessante demais, é maravilhosa. Quem não gosta de viver a unção? Mas para mim a coisa mais linda que eu vejo no evangelho de Cristo é a transformação. E transformação só pode acontecer se houver arrependimento. E para alguém se arrepender, o Espírito Santo precisa confrontar. Mas para o Espírito Santo confrontar, alguém tem que pregar a verdade. A verdade que expõe pecado, transgressão e tira o véu da iniquidade. Se você não pega... Gente, tem um pastor que está aqui na nossa equipe. Ele falou: eu passei quantos anos, pastora Kátia? Ele falou: passou não sei quantos anos e só foi liberta há 2 anos através do nosso ministério. Ele falou: não tenho vergonha. Ele falou assim: eu passei 20 anos como pastor, só fui liberta há 2 anos atrás através do ministério. E ele falou: não tenho vergonha de expor isso. E eu pergunto: pastor, ministério há 20 anos, mas você sabe por quê? Porque não se prega a verdade. Então eu vou falar uma coisa para você: para de ficar penteando o cabelo do demônio dentro das pessoas.
Você que é um pastor, um líder, se você não falar que pornografia é pecado, ele nunca vai sair do pecado. Se você não falar que fornicar, que namoro impuro é pecado, é fornicação, essa pessoa nunca vai ter o temor. Porque para o Espírito Santo ruminar dentro da criatura, você tem que pregar a verdade. Se você não falar para a pessoa que esse negócio, essa marmota de casamento, como fala? União, gente, casamento com união estável não é casamento. Você sabe o que é isso? Um enrolando o outro. Porque se fosse sério, por que te impediu de casar? Mas o medo é tanto de perder o dinheiro, de perder. Aí tem que fazer união estável. Não é nem cá, nem lá, é meio termo. União estável não é casamento. Porque se fosse, mudava seu estado civil. União estável nunca vai mudar seu estado civil. Só tem uma lei que muda seu estado civil e é casamento. Ai, apóstolo, o pastor fulano lá não sabe de nada. Porque se mudasse o seu estado civil era casamento, mas não muda. E Deus fala que nós precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E se nós moramos num país que tem uma legislação que fala que casamento é algo que você faz lá no civil, para mudar, tem que fazer. Então, se você não pregar a verdade, queridos, para de pentear o cabelo do demônio dentro das pessoas. Ah, irmão, você vai ficar bem. Não, filho, você vai pro inferno se você morrer amanhã. Você tem que falar a verdade. Você tá fornicando. Olha só o que você tá fazendo. Se amanhã Jesus vier te buscar, você não vai pro céu. E você precisa falar a verdade. Porque, queridos, o Espírito Santo me confrontou desse jeito. Se você não limpar sua boca, para de falar mal dos outros. Para de ficar maldizendo as pessoas. Para de falar palavrão na sua casa quando você fala. Perguntaram para mim ontem, uma querida. Apóstolo, falaram para mim que se eu falar o nome dos demônios quando tá expulsando o demônio, eu tô invocando. Eu falei, não. Demônio você invoca com palavrão, com ritual. Demônio você invoca ele com pecado. Demônio você invoca ele fazendo masturbação, vendo filme pornográfico. Aí você invoca demônio. Mas se eu estiver falando Lilith, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Exu não sei o quê, e mandando ele embora, mas se eu tô mandando ele embora, é o nome de Jesus que faz tudo. Então, se você não pregar a verdade nesses tempos como nós estamos vivendo, se você não começar a pregar a verdade, como que as pessoas serão transformadas? Se você não falar... Gente, vocês têm que falar no limpo. Gente, para de ficar alisando pessoas. Se essa pessoa não quiser mais congregar lá na sua célula, lá na sua igreja, deixa aí. É joio. Mas se ela for transformada, ela vai glorificar e ela vai orar pela sua vida. Porque você tirou ela de um cativeiro através do nome santo de Jesus. Para de ficar alisando as pessoas com medo delas se ofender. O evangelho tem que ofender e tem que confrontar. Porque se ele não for uma espada de 2 gumes, que divide medula, espinha, medula, espírito e alma, não é evangelho. Ah, eu não sei porque não tem um avivamento lá na minha igreja. Tá pregando arrependimento? Nós estamos num tempo de João Batista. Você precisa pregar a verdade. E a verdade é, pecado leva para o inferno. Mas o arrependimento te leva a viver um avivamento sobrenatural. Eu glorifico a Deus que o nosso ministério é um ministério que carrega tudo. Para honra e glória de Deus. O Senhor levantou um povo muito doido. Vocês viram ontem na roleta profética que eu fiz? Se esse ministério não fosse avivado, você acha? Todo mundo que estava comigo liberou uma palavra. Por quê? Porque eu ensino meus discípulos que não tem esse negócio de você jejuar 2 dias para fazer a libertação. Se você estiver fazendo isso e for meu aluno, eu tenho vergonha de você. Vergonha. Os meus discípulos eu ensino. Você não precisa se apavorar. Você fala assim, fulano, tem um demônio aqui na minha casa. Será que você podia se preparar? Não, estou preparado agora, estou indo. Eu tenho levantado uma geração através de Cristo Jesus que não precisa se preparar, está pronta. São os João Batista, são os Elias, são os Eliseus, que não precisa, vou consagrar porque eu vou pregar. Não, você sempre tem uma palavra. Na verdade, você anda consagrado. Eu vi uma geração atrás, e tem uma geração ainda, que se prepara para manifestar a glória. Deus está levantando uma geração que vive dentro dessa manifestação de glória o tempo inteiro. E essa geração é você. Mas para isso você não pode sair de dentro da nuvem.
E você tem que se santificar. E santificação é um estilo de vida que você escolheu ter. Então eu vou falar uma coisa para você, obediência radical. Lembra de ontem que eu falei estrutura? Somente estrutura vai conseguir sustentar a unção que Deus colocar sobre a sua vida. Do contrário, você não vai suportar. Se você não tiver estrutura nos ossos, no espírito, na alma, na mente, em comportamento, você não vai dar conta. Então o Senhor está levantando os ungidos dele para confrontar. Nós estamos no tempo em que Deus levanta homens e mulheres para preparar a volta do Cordeiro. Por isso que o espírito profético de João Batista está sobre a igreja. É o espírito do confronto. João Batista confrontava, mas ele era exemplo. Não adianta você confrontar e não ser exemplo. Quando eu falo para vocês, se tem um lugar que eu tenho autoridade é na área sexual, porque eu venci essa área. E a minha maior preocupação quando Deus começou a me usar na libertação era ser íntegra nessa área, porque eu queria ter autoridade nessa área. Aquilo que você não dominou, você não tem autoridade. A área que você não venceu, você não tem autoridade. Então você precisa se limpar. Você precisa falar: Deus, me cura, me liberta, me transforma. Eu quero ter uma autoridade genuína na tua presença. E para se manter nesse lugar, custa tudo. Custa a sua vontade. Custa os seus sonhos. Porque quanto mais autoridade, mais Deus vai pedir coisas para você. Para ver se realmente você é digno de carregá-la. Amém? Glória a Deus. A obediência ativa uma... Eu quero falar isso para vocês. A obediência radical. O que é obediência radical? Você não demora para obedecer. Deus falou, você vai lá. Ontem eu estava ali no culto, Deus falou: vai lá e abraça a Vanessa. Eu não vou ficar perguntando: Deus, isso é de Deus? Eu já conheço. Queridos, quem conhece a voz de Deus não fica perguntando sinal. Quem tem familiaridade com a voz de Deus não fica pedindo sinal. Deus falou, a pessoa está ali já. E eu quero que você seja essa geração que não tem obstáculo para escutar a voz de Deus. O Senhor, ele falava comigo o ano passado na conferência. E esse ano ele falou de novo. Eu preciso levantar profetas. Porque somente a voz profética ativada em todos os lugares da terra vai conseguir manifestar aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus, antes de fazer, ele tem que falar através dos seus profetas. Amós. Deus, antes de fazer, ele precisa comunicar os seus profetas. E Deus falava para mim: eu preciso de uma geração de profetas que não se dobram, não vem de princípio. Então a obediência, ela vai ativar a proteção sobrenatural sobre a tua vida. Então fala assim: obediência libera sobre a minha vida uma proteção sobrenatural. A obediência libera sobre a minha vida uma proteção sobrenatural. Amém? Tem gente guerreando, tem gente lutando, tem gente pegando guerra de gente, mas não obedece. E deixa eu te falar, você tem que obedecer para tomar posse do despojo completo. Amém? A maior blindagem é a obediência. Ela não é unção, não é armadura. Porque a obediência ativa todas as coisas que Deus já colocou sobre a sua vida. Mas a desobediência é uma brecha para a rebeldia. Amém? Glória a Jesus. Deus sempre... Gente, por que nós precisamos estar em ambientes como esse profético ao qual eu estou? Mas, apóstolo, Deus não fala que a senhora fala. Mas uma voz profética, um profeta, ele dá destino espiritual para a noiva. O profeta, ele traz destino. Ele ativa pessoas. O profeta e o apóstolo, essas duas figuras, têm a autoridade de arrancar ministérios de dentro. Então eu vejo que Deus tem uma unção disso e eu arranco o pastor de dentro da pessoa e eu falo assim: existe uma unção pastoral sobre ti. Eu quero ativar isso na sua vida. O profeta, ele tem voz ativacional. O apóstolo, ele levanta esses líderes. O apóstolo, ele é um levantador de líderes. Amém? E quem caminha debaixo dessas duas unções, você não tem noção do que acontece. Aleluia. Glória a Deus. Então você que é um profeta, o apóstolo estava falando isso ontem. O profeta, ele fala, a voz dele é alta nas cortes celestiais.
Gente, você não tem noção o que é uma voz profética. Mas a sua voz profética, quem viu aquela passagem na escola de profeta que nós vamos lançar? Eu vou falar isso para você. Elias fala sobre a minha palavra. E o profeta, a palavra dele vale tanto no mundo espiritual que ele profetiza até brincando. Certa época da minha vida, quando Deus começou a ativar muito o profético em mim, eu brincava, brincando e profetizando. E a pessoa falava, mas o que você está falando para mim é uma verdade. Então muitas vezes a gente acha que está só brincando, está só... E Deus está te usando. Por quê? O espírito do profeta, ele está manifestando águas. Mas o profeta, para fluir nessas águas e ativar pessoas e lugares, ele precisa estar alinhado. O profeta não tem melhor amigo. Anota isso aí. O melhor amigo do profeta é a presença de Deus. O profeta ama adoração. Gente, eu fico com fone de ouvido quanto tempo? O dia inteiro eu fico com fone de ouvido. Eu almoço escutando do louvor. Eu fico o dia inteiro escutando louvor e falando em línguas. O profeta, ele tem saudade da dimensão espiritual. Ele não consegue ficar muito no natural. Amém? Então você que é profético, você que ama, é Deus trabalhando dentro de você. Então, profeta não tem melhor amigo. Profeta ama a adoração. E profeta gosta de solitude. O que é solitude? Não é estar sozinho. Solitude é passar tempo com Deus. Profetas amam refletir em Deus. Profetas são poéticos. Profetas são profundos. O profeta, queridos, ele... Olha só, uma das características fortes do profeta. O profeta, ele olha... Para a roupa de alguém, Deus fala. O profeta, ele olha para a árvore, Deus fala. O profeta, ele olha para a fruta na natureza, Deus fala. Tudo fala com o profeta. Por quê? O profeta é um ser que Deus colocou na terra. Que ele se comunica por tudo. O profeta é o único que consegue escutar a voz de Deus em todas as dimensões. Porque Deus fala com os seus profetas. Deus pode falar audivelmente com você? Pode. Mas ele vai falar pela natureza, através de um abraço, através de um profeta. Deus vai usar várias circunstâncias para falar com você. Amém? Então, queridos, o profeta não tem melhor amigo, porque se ele tiver melhor amigo, ele perde a voz de Deus. Porque toda conexão humana gera laço de alma. E o problema desse laço de alma, você sabe o que é? É que no dia mau, no dia difícil, em vez de você chamar Deus, você vai consultar o amigo. E Deus não quer que você consulte amigos. Depois de Deus, o único que Deus permite você ter uma aliança mais profunda é o seu cônjuge, que você vai ser seu amigo, sua amiga. Depois disso, não tem. Você pode ter filhos espirituais, você pode ter irmãos em Cristo. E eu falo para você, profeta não tem amigo, profeta ama adoração. O profeta, adoração, ele entra dentro da música, ele entra dentro da adoração. Lembra? O profeta Eliseu, né, falava, traga-me tamborim. Acha essa passagem para mim, não sei se é Eliseu ou Elias. O profeta ia profetizar, tragam-me harpa. Você sabe por quê? A adoração. Tem adoração que deixa o profeta jamais sensível. Então, o profeta, ele ama a adoração. O profeta ama solitude. E solitude não é estar sozinho. O profeta precisa. Porque se ele não ficar sozinho com Deus, ele não se renova. Profeta ama a natureza. Profeta ama a natureza. Estou falando de profeta genuíno. Você vai olhar, todo profeta, ele é peculiar. Amém? 2 Reis 3,15. Abra comigo aí. Agora tragam-me alguém que toque harpa. Enquanto o músico tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Rapanecabastuia. Queridos, o profeta de ofício, ele profetiza quando ele quer. O profeta que só tem o dom profético pelo Espírito Santo, ele profetiza quando o Espírito Santo quer. Mas o profeta de ofício, ele profetiza quando ele quer. Mas a pergunta é,
E todo mundo quer roubar uma profecia do profeta, de ofício. Mas a pergunta é, Deus, o Senhor quer que eu profetize nessa vida? Não. Mas se eu quiser, eu profetizo. Sempre tem uma palavra profética para alguém. Mas nem sempre é o tempo de liberar a palavra. E os profetas de ofício têm que entender isso. O profeta de ofício, ele tá na nuvem. E o dia que ele tá com dificuldade de acessar a nuvem, ele só colocou o louvor. O louvor que ele sabe que ativa o fragmento do profético no espírito dele. Como Eliseu disse, traga-me harpa. E quando eles começaram a tocar, o Espírito do Senhor é uma nuvem profética que toma o seu espírito. E você entra dentro da dimensão profética. Aquele que profetiza pelo dom do Espírito Santo nunca profetiza quando quer, mas somente quando o Espírito Santo permite. Mas o profeta de ofício, ele profetiza quando ele quer. Mas a pergunta é, será que Deus quer? Tem gente que eu acabei de lançar uma profecia aqui porque Deus me tomou. E vem e olha pra mim com aquela cara de pidão e o Senhor fala, não libera nada. Não é o tempo. Nós precisamos entender aonde Deus quer jorrar. Por isso que eu falo, tenha zelo naquilo que Deus te dá. Tem gente que fala assim, apóstolo, eu quero tudo que a senhora tem. Eu falei assim, você vai receber até onde você suporta. Porque se eu ministrar às vezes algo que a pessoa não suporta, em vez de crescer, essa unção mata. Porque se você não alimentar a unção que você recebeu, ela vai atrofiar dentro de você. Aleluia. Você crê nisso? Então Deus, ele vai confirmar as promessas dele em ambientes de alinhamento. Por que eu amo vir no alinhamento profético? Porque no alinhamento profético, Deus corrige a rota. Deus nos levanta, Deus nos ativa e Deus ressignifica todos os processos. Às vezes tem processo dentro de você que está desalinhado. Por conexão errada. Por estar fazendo algo que Deus não pediu para você fazer. E por causa de um Jonas que você colocou no barco. Tem coisa que está atrasada. Tem coisa que está atrasada. Não facilita a vida de quem Deus quer tratar. Porque senão você vai se prejudicar. Lembra do navio que foi prejudicado? Jonas não estava lá dentro? Os navegadores tinham alguma coisa a ver? Não. Mas Jonas estava em desobediência. Amém? Cuidado com gente rebelde e desobediente. Cuidado com gente rebelde e desobediente. Vai atrasar. Vai atrasar. Amém? Então, toda transição que a gente vai fazer em Deus, no chamado, no propósito, ela vai doer. Toda transição vai te esmagar um pouquinho mais. Porque para as transições, todo aquele que transita de um lugar para o outro, para uma dimensão para outra, precisa entender que você deixa coisas que não competem mais com o novo tempo e você acessa nova estrutura, nova unção. E queridos, tudo isso dói no espírito, na alma, na mente, no corpo. Dói no sentido de quê? Adaptação. Todo aquele... Olha, a gente muda para uma casa nova. Aí a casa, quando você muda, você não está acostumado com ela. E você tem que novamente adaptar uma nova casa. Amém? É assim ou não é? Então, o Senhor está trazendo, nessa nova temporada profética, um tempo de transição. E para toda transição, há uma mudança do ambiente profético. E o que é essa mudança? Deus vai mexer em tudo. Deus vai tirar tudo de perto de você. Tudo aquilo que não acompanha o novo que Deus vai trazer na sua vida, Deus vai arrancar. Porque tem que prevalecer o projeto dele. E não pessoas que vão atrapalhar você. E não circunstância. Se Deus precisar tirar o seu ofício, o seu trabalho, ele vai tirar. Como ele tirou o meu, ele pediu o meu trabalho. Porque ele sabia que eu trabalhando não ia dar certo com aquilo que ele tinha para mim. Então muitas vezes a transição, queridos, de um lugar para outro dói. Mas nós precisamos ser proféticos e entender. Então, nessa conferência que nós vamos ter da Global Fire, no dia 25, 26, 27 e 28, esses 90 dias nós estamos gerando um óleo. E Deus falava para mim, o gerar não é fabricar, porque quem fabrica esse óleo sou apenas eu. Deus vai derramar um óleo na nossa conferência, um óleo que vai ungir os novos reis. Quando eu falo reis, são líderes, líderes mundiais, líderes estaduais, líderes na política,
Deus vai ungir os novos profetas, os novos apóstolos, os novos evangelistas, os novos mestres. O Senhor vai ungir os novos pastores. E olha só o que Deus pediu esse ano para mim. Para mim ungir as crianças e separar as crianças para Deus. Não, você não sabe o que é isso. Apresentar Deus é consagrar o Senhor, mas ungir é separar para algo. E o Senhor falava para mim, esse ano é uma conferência profética, vai descer um óleo e você vai separar todas as crianças para mim. Uma criança que é ungida e separada antes de praticar o ofício, existe um zelo de Deus sobre ela diferente. Amém? Então você que ainda não fez sua inscrição para a nossa conferência, faz, que ainda tem poucas vagas, mas essa vaga vai encerrar. Eu acredito que até meados de maio já encerra as inscrições. Amém? Eu acredito que se você for com uma turma, você consegue ainda alojamento para dormir você, sua família, seu grupo de amigos. Mas você pode comprar o ingresso avulso e comprar a moradia, né? Estadia fora. Vai ter food truck lá, certo? Gente, são 4 dias, é quinta, sexta, sábado e domingo. E a nossa conferência não é só de dia, é de noite. Isso que nós estamos fazendo na madrugada, lá nós fazemos um culto profético, a libertação, com fogueira, sobrenatural. Vocês não estão entendendo. E eu vou falar uma coisa para você. Você não pode perder esse ano. Porque provavelmente esse ano é o último ano que nós vamos fazer na Estância, com essa configuração de madrugada de noite. Porque a Estância é como uma fazenda. É lindo ou não é, gente? É sobrenatural. Mas a partir do próximo ano, nós vamos para os estádios. E já não vamos conseguir mais fazer essa configuração. Para você viver essa experiência, você precisa ir esse ano. Depois nós vamos fazer, sim, conferências menores. Dentro da nossa igreja. Amém? Mas não perca isso por nada. Você que pode estar indo. Você que é do estado de São Paulo, você não pode perder. Você não pode perder. Eu creio de todo o meu coração. Esse é o último ano da Estância. Depois nós não vamos fazer essa configuração mais. A não ser que Deus fale comigo. Mas eu sinto. O Senhor falou para mim, 2027, estádio. E eu quero que você entenda, esse ano é madrugada. Gente, é sobrenatural, é sala profética. Então, nós estamos já contando os dias. Gente, nós estávamos orando já há 1 ano atrás pela nossa conferência, mas intencionalmente. Nós estamos gerando óleo. 90 dias, oração, jejum. Você já viu isso para algum evento? Então você se prepare, meu querido. Nós não estamos falando de uma pessoa orando, nós estamos falando de 24 horas de oração. E de mais de 1.500 pessoas em oração já. Já tem mais de 1.500 pessoas inscritas, confirmadas. Isso com o meu povo eu sei que compra na última hora. Quando eu falar, olha, dia tal encerra, dobra. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Aproveite este ano. Aproveite este ano. Amém? Porque esse ano nós vamos ter essa configuração. Esse ano nós vamos estar realizando, para a honra e glória do Senhor Jesus, o maior serviço de libertação de todos os tempos. Você que vai estar lá, você vai ver de 700 a 800 pessoas endemoniadas de uma vez só. Você vai ver esse tipo de coisa. Você vai ver de 700 a 800 pessoas endemoniadas, essa é a média. Mas a nossa equipe é quase 300 pessoas impondo mãos. E as pessoas são libertas dentro do seu próprio banco. Você não tem noção. Vocês não têm noção o que Deus vai estar fazendo. Amém? Então esse ano você não pode perder de jeito nenhum aquilo que Deus vai estar fazendo. Gente, não estou gravando não, porque a conferência é de Deus. Mas o nível de consagração que nós fazemos, eu nunca vi em nenhum outro lugar. Vocês já viram, gente? Consagração de 90 dias. Ano passado nós fez 3,24% e foi violenta. Esse ano o povo tem visão. Fala assim, apóstolo, eu vi um tornado tão forte. Sabe esse tornado que passa destruindo a Flórida? É o tornado de unção que vai entrar em nós lá. Tem gente que mandando assim, apóstolo, nós não vamos aguentar não. Porque o que eu vi em sonho é muito forte. Amém? E Deus falava para mim, eu vou ungir os novos profetas, apóstolos, mestres, evangelistas,
pastores, levitas, missionários. Vou separar as crianças para mim. Deus me dizia assim no meu secreto: filha, estou levantando os pastores mirim, os profetas mirim, mas com maturidade. Deus está levantando uma geração que vai começar a ser usada muito nova, com muito poder. É uma geração apostólica e profética. Então, queridos, toda vez que Deus pedir algo para você, porque você vai entrar no novo, você vai acessar mantos espirituais, amém? Eu tenho experiências, né? Os mantos são níveis de autoridade que você conquista. Eu nem devia estar falando, isso aqui eu só posso falar na escola de profeta, mas vou falar aqui rapidinho. Os religiosos que surtem agora, mas eu não estou nem aí para o que você pensa. Vai jejuar e orar que você vai ter experiência também, amém? Os mantos espirituais, eles têm cor, eles têm peso e eles são bordados por Deus. E toda pessoa que conquista um nível de autoridade ou trabalha em alguma área tem um manto. E eu vi isso nitidamente na escola de libertadores, se eu não me engano. E aí essas pessoas vinham me cumprimentar, eu colocava a mão nas costas e eu sentia um veludo. E pelo tocar eu sentia um manto verde. E o Senhor falava, esse é genuíno para a libertação. Mantos vermelhos, um manto profético. Olha isso. Olha, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Então, Deus, ele vai nos mostrando. Amém? Armaduras diferentes. Mantos de cores diferentes. Amém? Tem pessoas que carregam pedras. A pedra representa onde ela é usada. Toda vez que você tiver um sonho e receber uma pedra rosa, significa adoração. Geralmente os levitas são adornados. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Tem experiência que o azul é a autoridade em alto nível de guerra. Todo guerreiro de alta patente, capa azul. Esse caminha nas cortes celestiais. Esse trabalha quando dorme. Esse é guerreiro, usado pelo Altíssimo. Você fala assim, apóstola, a senhora no meu sonho veio e me libertou. A senhora, apóstola, tive um sonho que a senhora vinha e ministrava unção sobre mim. Bekenamasui. Arecantombaxtaia. Na escola de profeta eu vou falar tudo isso para vocês, amém? Com conexões bíblicas, com textos bíblicos, amém? Agora que eu não tenho meu material. Então Deus dá armaduras, Deus dá espada, Deus dá lança. Quando eu estou no mundo espiritual, eu toco chofar no mundo espiritual. Quando nós vamos atacar principado, eu vou com lança. Andecabasui. Eu tenho uma aljava cheia de flecha. Da onde essa doida tirou isso? Vai jejuar e vai ter experiência com Deus. Tem coisa, querido, que eu não vou ensinar você. Só o Espírito Santo. Amém? Só o Espírito Santo de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Sempre tem águas mais profundas a se buscar. A armadura de Deus, ela é colocada, capacete da salvação, couraça, mas ela tem níveis. Conforme sobe a sua patente, Deus te dá nova armadura. Conforme é o nível de guerra que você entra, a espada fica maior. No último seminário que nós fizemos, eu tive uma experiência, eu deitei, eu estava mais no ambiente de guerra que no ambiente natural. Eu falei, Deus, eu preciso dormir um pouco. Eu fechava o olho, o Senhor me levava para a dimensão. Aí teve um dia que eu fechei meus olhos, o Senhor me levou para uma dimensão. E eu vi uma mesa enorme e espada de tudo que era jeito e tipo. Eu falei, olha, eu já tô na dimensão da sala de guerra. Aí o Senhor falou assim, aí vinha um anjo e falava assim, mas essa aqui, nenhuma dessas é a sua é essa. E tinha uma mesa para mim e a minha era enorme, toda cravejada em pedras. A ponta dessa espada era virada, toda cravejada, coisa mais linda. Sabe essas espadas tipo do Aladim, tipo, sei lá, é uma coisa assim, com pedraria. Por que eu estou dizendo isso para você? Queridos, você precisa ir profundo. Você precisa se santificar, senão você não consegue acessar esses lugares.
Você precisa limpar os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca. Senão Deus não te dá experiência. Você sabia que eu vejo os príncipes de guerra que o Senhor levantou em cada nação quando eu estou na dimensão celestial? Quando eu estou na madrugada, todos nós temos cavalos. Kapatecha namagai. Nós corremos sobre as nações em cavalos. Bekeito rabagabasaya. Eu vejo os príncipes guerreiros. Existem príncipes guerreiros, princesas guerreiras. Você acha que o meu cabelo é desse jeito aqui no mundo espiritual? Não, querido, meu cabelo é longo, todo trançado, a coisa mais linda. Eu não estou contando isso aqui, querido, como fantasia para você, não. Eu estou contando isso aqui porque eu já surtei com essas experiências. Eu falava, Deus, o que é isso? Você vai ver armaduras violentas. Você fala, meu Deus, o que é isso? A autoridade. A autoridade. Todo aquele que ora na madrugada vai conseguir alcançar o mais alto nível de autoridade. Deus vai dar armadura. Deus vai dar capa. Deus vai dar cajado. Amém? Quando você ora por nações, quando você paga o preço e se consagra, Deus te dá voz de juízo. E o que é voz de juízo? Débora é uma profeta, uma juíza. O juiz, o profeta aqui, todo aquele que ora na madrugada vai ter que exercer o ofício de juiz de Deus na terra. E o que é isso? Deus vai começar a pedir para você declarar sentença. Sentença contra bucho. Sentença fechando o terreiro de macumba. Sentença contra governos. Becker, porque Deus precisa de uma voz profética dentro das cortes celestiais. Deus precisa da voz dos profetas dentro das cortes naturais, terra. Mas eu vou dizer algo para você. Não consegue permanecer neste lugar de guerreiro se você não pagar o preço. E vai te custar tudo. Você não pode ter coração ao dinheiro. Você não pode ter vaidade. Para você ser esse guerreiro. Porque senão você vai ser pisoteado. Porque a partir desse momento, sua luta é contra principado, potestade e governo das trevas. Deus vai te... Você sabe por que Deus deixa você declarar coisas e os anjos operar? Porque o anjo não respeita você, ele respeita a palavra que habita dentro de você. Anjo só atua quando ele vê que essa pessoa, essa criatura de Deus, ela tem a palavra dentro dela. Você precisa ter a palavra dentro de você. Se você não tiver a palavra dentro de você, você não tem autoridade sobre os anjos. E a autoridade sobre os anjos é delegar. Delegar. Porque a Bíblia diz que os anjos estão em favor daqueles que vão herdar o reino. Mas anjo só vai respeitar uma voz profética quando ele vê a palavra dentro da pessoa. Se ele não vê a palavra dentro da pessoa, ele não opera. Dentro da escola profética, eu vou falar isso aí com vocês. Amém? É qualquer um que fala, anjo, vem pra cá. Não. Tem que ter a palavra dentro. Ou posso dar uma dica pra você? Você tem que ler a palavra todo dia. Os meninos vêem no carro toda hora, né? Eu pego a Bíblia e abro. Pego a Bíblia e leio um salmo. Toda hora. Bíblia, 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 Bíblia. Poderoso. Então, queridos, sai do raso. Talvez eu tô falando com gente aqui que tá na praia, nem entrou nas águas profundas. Sai do raso. Sai do raso. Você precisa entrar em águas profundas. Sai do raso. Sempre tem uma experiência nova. Eu não vivo de experiência. Eu quase não fico contando experiência, não. Né, pastor? Ontem eu contei na mesa aqui umas coisas pra esse cara louco. Eu vivo de intimidade com Jesus. Eu vivo de relacionamento. Eu vivo de relacionamento. As experiências são maravilhosas, mas não é isso que me sustenta na presença. O que me sustenta na presença é a minha busca, é o meu relacionamento, é a minha integridade com Deus, é o que me sustenta na presença. Só isso. Aleluia. Então fala assim, Senhor, tira todo bloqueio, tira toda religiosidade. O Senhor está me mostrando. Tem gente que acha que é avivado, mas ainda tem religiosidade dentro. Tem coisa que eu vou contar só na escola profética, porque se eu contar aqui, eu vou ser apedrejada.
Tem ato profético que você vai até achar que é heresia. Você fala, Deus não pode estar pedindo um trem desse pra mim, não. Deus, é pra mim fazer isso mesmo? É. E você vai falar, meu Deus. Aí depois Deus vai lá e responde você. Usa alguém pra falar, olha, eu selei algo através disso e disso e disso. Por que eu estou falando isso pra você? Porque quem é profeta de Deus, escuta a voz de Deus e opera. Tem atos proféticos que Deus só vai dar para alguns. Tem decretos que Deus só vai liberar para quem se move nas cortes celestiais, como esse guerreiro. Gente, é uma armadura tão estrondosa. Você não tem noção. Você não tem noção. Amém? Não viva de experiência. Experiência é muito bom. Mas se fosse para a experiência mostrar para nós que experiência gera alguma coisa, a gente ia ver lá o povo que saiu do Egito sendo devoto a Deus, mas o povo tinha experiência, viu 10 pragas. O povo viu o mar vermelho abrir. Mas o povo, na primeira oportunidade, fez um bezerro de ouro. Então, experiência não te mantém na presença. Você pode ter o olho aberto, você pode ter o olho espiritual aberto, você pode ver anjo, ver demônio. Não é isso que te mantém na presença de Deus. O que te mantém na presença de Deus, presta atenção, é o que você faz todos os dias. É a Bíblia, é a oração, é os louvores. Experiência por experiência, sem relacionamento, não te... A experiência, queridos, é um testemunho para pessoas igual. Eu estou falando aqui, está ativando em você vontade de buscar e ter essa experiência. Mas você vai reparar que, ao buscar a experiência, você constrói relacionamento. Tem gente que fala assim, eu vou subir no monte para ter uma experiência com Deus. Mas mais gostoso que a experiência é o que você vai ser ministrado por Deus durante o processo de busca. Quem foi esmagado aqui no Pessar? E há 5 semanas atrás, toda semana Deus pede um ato profético maluco pra mim fazer. Não posso contar, só vou contar na escola, nem me peça. E aí eu falo, Deus, fazendo. Aí ontem eu recebi algo no meu DNA. Gente, ontem eu recebi algo assim, que eu fiquei embriagada na unção. Aí o Espírito Santo falou assim, lembra do ato profético? Eu estava te preparando para receber isso aqui. Só que o Espírito Santo às vezes não revela tudo para você, mas você precisa ser obediente. Amém? Aleluia. Amanhã, vocês fiquem atentos, hoje eu vou gravar muita live para vocês. Hoje nós vamos ser esmagados na unção, derretido no óleo. Amém? Amo vocês. Um beijo poderoso no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente.